Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Hoje falaremos sobre pandemias e, claro, não deixaremos de fora o grande assunto do momento, que é o novo coronavírus. Uma pandemia é um termo utilizado para descrever uma situação em que determinada doença apresenta uma distribuição em grande escala, espalhando-se por diversos países. Uma das maiores pandemias que já atingiram a humanidade foi a da gripe espanhola, entre os anos de 1918 e 1920, em que cerca de 50 milhões de pessoas morreram. Em 1918, surge uma nova gripe mortal. Atualmente conhecemos como influenza A. Historiadores não sabem ao certo onde se iniciou, mas sabemos que o vírus se aproveitou da Primeira Guerra Mundial para se espalhar pelo mundo. A doença chegou ao Brasil em setembro de 1918, por vários navios com pessoas infectadas. A gripe se espalhou rapidamente pelo Rio de Janeiro e São Paulo, porém, as pessoas não tinham informação suficiente pela enorme censura que existia sobre o assunto, o que acabou matando milhões de pessoas. Estima-se que 50% da população tenha contraído o vírus, e 50 milhões de pessoas morreram, como mostra na imagem, os leitos de hospitais na época da gripe espanhola. Outra pandemia que afligiu muito a humanidade foi a peste bubônica, popularmente conhecida como peste negra. É causada pela bactéria... a bactéria, eu não vou estragar meu latim aqui, mas ela surgiu em meados do século XIV. Essa bactéria é encontrada na pulga que vive em roedores infectados. Portanto, essa peste surge quando uma pulga infectada encontra um humano. Após isso, a infecção pode ser por vias respiratórias ou dejetos humanos. Historiadores constataram que se iniciou na Ásia Central e foi levada até a Europa. A expansão da doença se deu no conflito de Cafa, entre as tropas tártaras e os genoveses. As tropas tártaras foram dizimadas pela peste e os mesmos começaram a usar isso com arma, jogar os cadáveres dentro da cidade, que rapidamente cedeu, e assim se espalhando por todo o continente. Estima-se que a peste bubônica matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. E na imagem você consegue ver como os médicos da peste bubônica se vestiam. A gente percebe que como que essas pandemias aí aconteceram numa época que não tinha tanta informação, acabaram morrendo muita gente, né? Também tinha gente que, não vou me recordar agora se era uma das pandemias que a gente vai falar, mas que o pessoal tratava como se fosse alguma coisa, tipo, realmente como é, ruim. Só que o pessoal saia na rua sem roupa, sendo chicoteado, como se fosse alguma coisa ruim, tipo, que a pessoa trouxe aquela coisa ruim. O que é por causa do sangramento, sangue e tudo mais, acabou espalhando mais rápido. Isso aconteceu também pela censura que o governo botava, né? É verdade, você tinha até dito mesmo isso. E, cara, a peste bubônica, ela aconteceu na época da Idade Média e, assim, o pessoal tava dando como se fosse uma época de fé, né? Porque eles achavam que isso era um castigo de Deus na época. Vai entender, né? Então, agora eu vou falar sobre Wuhan e também sobre coronavírus. Wuhan é a primeira cidade onde que aconteceu o primeiro sintoma de coronavírus. Os primeiros casos da doença denominada de Covid-19 surgiram, como na imagem a seguir, de Wuhan, no final do ano de 2019. Em meados de março de 2020, a doença já estava presente em mais de 100 países. A Covid-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, teve seus primeiros casos apresentados na cidade de Wuhan, como eu disse, capital da província de Hubei, na China, no final do ano de 2019. A doença pode apresentar-se como uma infecção branda, podendo também desencadear pneumonia, insuficiência respiratória e até a morte. No dia 23 de janeiro de 2020, foi decretada quarentena na cidade de Wuhan. No entanto, a doença não ficou restrita àquela localidade e espalhou-se, principalmente pela China e primeiramente pela Ásia e também para outros países. Ele produz uma gripe como os demais, porém mostrou que tem um poder de transmissão maior. Por isso, o termo pandemia é usado para descrever uma ameaça que pode atingir muitas pessoas no mundo simultaneamente. Em 2009, o vírus da influenza H1N1 atingiu milhares de pessoas ao redor do mundo. Os casos de pandemia acontecem quando os vírus são novos, quando não há defesas naturais, medicamentos ou vacinas para proteger a população. E, cara, a pandemia do coronavírus, ela não é nova, entendeu? Ela já aconteceu aqui no mundo, que foi em 2003. Sim, até porque
Desculpa. Mas Não, até por pode isso falar. que a gente chama de SARS-CoV-2. Isso, Porque o 1 foi em exatamente. 2003. Exatamente, bem lembrado. E o primeiro surto de coronavírus, ele infectou só 8 mil pessoas. É inacreditável como que um vírus pode evoluir tanto, né? E matou 800 em 12 países. Se você for perceber, 800 pessoas morrem por dia em um único país. É um absurdo. E no começo dos anos 2000, levou 9 meses para acabar. Então, a gente pensa que como um vírus tão, né, fraco para matar essa quantidade pequena de pessoas em relação ao coronavírus que a gente tem hoje, demorou, assim, cerca de 9 meses para acabar. Imagina o tempo que vai demorar para terminar essa agora, né? Também esse que é um pouco mais fraco, chegou em 12 países. O Covid-19 já está no mundo todo hoje em dia. Hoje em dia é difícil você encontrar algum local assim que não tem alguma infecção do corona. Enfim, é chamada de SARS, sigla em inglês, para Síndrome Respiratória Aguda Grave. A doença foi encarada como a primeira transmissão grave do século XXI e é semelhante à doença identificada em dezembro na China, como eu disse. Apesar do menor grau de letalidade, o coronavírus de hoje, oficialmente chamado de 2019 nCoV, ou também Covid-19, já superou o total de infecções registradas pelo SARS. Já são mais de 812 mortes confirmadas e 320 casos espalhados em 30 países e territórios. Isso aqui foi no começo, né? Porque a gente sabe que hoje em dia tem 100 Mas vezes mais. a gente dá até um exemplo, porque aqui já fala que são em 30 países. O outro era 12. Verdade. A gente vê como que é um absurdo, né? Em pouco tempo e mais Quase o países. triplo de países a mais. É, É, bem pensado, Davi. mais ainda. Um Não, pouco mais não, Calil. Meu um Deus. pouco menos, um pouco menos. A matemática Os está batendo cientistas. aqui. A matemática não tá bem, não. Deve ser o corona que tá afetando, né? Espero que não. Enfim, os cientistas ainda não conseguiram fazer uma vacina contra o coronavírus. A gente pode ver que tem o uso que o pessoal tá querendo usar sobre da cloroquina e os outros remédios, que eu não sei vocês, mas eu acho que eu não sou muito a favor, não, mas vai entender esse presidente nosso, né? É que ele segue mais o que o presidente dos Estados Unidos faz. O que ele fez, a gente faz aqui também. Se deu certo lá, né? Ideia. É um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ai, ai. Queria a gente evoluir o dólar que nem tá evoluindo aqui, né? Enfim, não tem a vacina contra o coronavírus que parece estar em constante mutação. Isso significa que, como aconteceu no fim da pandemia de SARS em 2003, autoridades precisam encontrar uma forma de bloquear a disseminação da doença. Apesar de o surto atual ainda não estar contido, o preparo da China e da OMS para lidar com eventos do tipo está mais avançado e ágil do que antes, né? Óbvio, porque a gente teve uma evolução entre as comunicações e a tecnologia. Entre as lições aprendidas com a saga no passado está a maior rapidez no reconhecimento da doença como um risco global. Eu acho que foi até bom que isso aconteceu, mesmo que por conta da proximidade dos locais e também da tecnologia, que a doença acabou se espalhando mais rápido. Mas é bom que isso aconteceu em relação a ter essa troca de informações rápidas, não em relação à doença, porque assim a gente consegue ter uma ideia e poder, né, se comunicar melhor e acabar, né, melhorando na Mas, qualidade das vacinas para a gente poder melhorar, né, para terminar isso logo. só ressaltando um negócio aqui, eu não consegui achar que fim deu a de 2003, como se deu o fim dela, né? Mas eu vi que alguns cientistas estavam pensando que ela era tão forte, tão poderosa para os humanos, que meio que ela ia morrer sozinha, porque ela não ia aguentar ficar no nosso corpo, que ela ia matar. Então ela ia se mutar para o corpo de um hospedeiro mais forte. Mas eu não sei que fim que deu, se criaram uma vacina, se foi isso mesmo, se me evaporou, não sei que fim deu. Tem que estar certo. Enfim, as pesquisas que já estão sendo conduzidas em torno da vacina contra a SARS ou a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que é o MERS na sigla em inglês, outro tipo de coronavírus também pode agilizar esse trabalho. O coronavírus sobrevive, sim, a altas temperaturas climáticas. Na China, ele foi encontrado em frutos do mar que seriam consumidos pelas pessoas. Se o alimento foi bem cozido, frito ou assado, a temperatura alta do preparo mata o vírus. Porém, os especialistas dizem que o vírus morre em altas temperaturas. Não significa que ele não sobrevive ao verão. O vírus que é a causa da Covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas quando uma pessoa
infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. Você pode ser infectado a inalar o vírus se estiver próximo de alguém que tenha Covid-19, ou tocar em uma superfície contaminada, em seguida passar a mão nos olhos, nariz ou boca. E também você pode até conversando, porque sai gotículas enquanto você conversa. Então o que resta pra gente é a máscara. Não, isso é muito importante se você for pensar a máscara hoje em dia e a quarentena também, né? A gente tem que ressaltar que a quarentena é bem previne muita gente. infecção aí para as pessoas. O pessoal da Ásia, o pessoal asiático, japonês, chinês, coreano, tudo. Sempre que eles têm alguma doença respiratória, nem que seja grave, tipo uma gripe normal, eles já colocam a máscara, já saem de máscara. E mesmo no Brasil, como tem alguns, você já vê eles saindo de máscara para não contaminar mais ninguém. Exatamente. E aqui no Brasil, mesmo tendo essa pandemia, né, que tá absurdo. Tá ligando. Né, tem gente que não sai de máscara. E tem gente que quando sai ainda, né, é absurdo, né? Infelizmente, né? Muitas pessoas têm tido dificuldade de encontrar álcool gel, mas tentar fabricar o antisséptico em casa não é uma boa saída. Além de ser um produto que deve conter os elementos necessários para sua eficiência, as misturas caseiras podem dar alergia à pele e o que era para proteger pode acabar prejudicando. Então, ela pode dar irritação à pele e sua pele fica corroída. Até porque você for pensar, você pensa álcool gel. Você pensa, mistura álcool e gel. Álcool é uma coisa que pode corroer também, acaba com a pele. É feito justamente em laboratório por isso, porque não é só álcool e gel. Exatamente. O pessoal da internet vai adorar isso daqui, né? Porque eles vão tentar acabar inventando as fórmulas aí pra fazer álcool em gel caseiro pra poder ainda ganhar em cima disso, cara. E o pior é que isso só vai prejudicar as pessoas, porque, né? Pode acabar que nem dá certo. Ainda vende com preço mó caro essas pessoas. Exatamente. No começo, eles aumentaram o preço do álcool em gel. Você vê como que o pessoal só tá pensando em dinheiro, entendeu? Eles não estão nem se importando com a saúde. Tinha gente que vendia, não era nem lacrada, a pessoa abria, colocava o original no lugar e fazia essa mistura de álcool e gel no que a pessoa rompeu o lacre e tudo mais e vendia um preço muito caro, só para ganhar dinheiro. O pessoal, o mundo, né? Eles querem girar o mundo em relação a dinheiro, eles não estão nem preocupados com a saúde, né? Não há problema se a pessoa não está infectada e quiser usar máscara descartável, mas o correto é que use essa proteção quem estiver doente para evitar a transmissão do coronavírus. Além disso, os profissionais da saúde também devem usar a máscara descartável, já que ficam próximos a muitos pacientes e doentes. Se você for pensar, mesmo que as pessoas que não tenham a doença, é bom usar a máscara, né? Para prevenir as outras gotículas não afetar a gente. E às vezes você pode ter e nem sabe, então você nem tem, não tem a Covid, mas pode ter. Exato. Passando para alguém. É uma doença assim que é muito difícil ainda de a gente se identificar, então é melhor prevenir do que remediar, né? Nem os sintomas todos a gente tem, claro. Estava vendo uma reportagem que tem uma nova, o pessoal tá chamando de dedo de Covid, onde o dedo meio que fica corroendo e tem, em pior dos casos, até morre a pele dos dedos. E a gente tem que prestar muita atenção que depois que esse corona chegou, vai ser um momento propício para existir um monte de fake news. Então, gente, fiquem espertos aí com as notícias. Já sempre um monte de fake news agora. Nossa, gente, um tanto de fake news que eu já cheguei a ver. Tinha até um pessoal aí inventando fórmula secreta aí para curar o coronavírus. Gente, por favor. Doença perigosa. Tá matando muita gente. E só para ressaltar aqui também, o uso da máscara descartável é bem importante. E também tem aquela máscara mais reforçada, que daí a gente já entra num tema aqui bem importante. Gente, de verdade, se você for uma pessoa comum, certo? Que não é um agente de saúde que fique perto dessas pessoas que são contaminadas, gente, por favor, evite de usar aquelas máscaras que são mais personalizadas. Não as personalizadas com imagem, mas que são mais fortalecidas. Sabe aquelas máscaras que tem aquele plástico na frente? Valeu, Davi. Então, lá tem gente que tava comprando elas. E assim, o governo, ele fabrica essas daí, principalmente para as pessoas que
precisam de sair de casa porque é um trabalho, né, que precisa ter, entendeu? Então, ó, por favor, se for o caso, use máscara descartável ou também aquelas de pano que você pode lavar quando você chegar em casa. Mas o certo é, use máscara, sempre, que E você for precisar de sair. as de pano sempre com 2 ou mais camadas, porque a de uma não protege muito. Isso é verdade, bem ressaltado. Então, a Covid-19 ela é uma doença muito perigosa, porém a gente tem que fazer a nossa parte, né? Agora eu vou falar o que você pode fazer para poder se proteger. As recomendações de prevenção da Covid-19 são as seguintes: lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Ó, tem que ser o 70%. Não me vem com outra aí não, porque, cara, o 70% foi o que foi comprovado pelos cientistas que evapora menos com o tempo, entendeu? Então, é o álcool perfeito para matar os germes. Não me vem com aquele álcool Zulu lá, sabe? Que não vai dar muito certo, porque aquele lá vai evaporar mais rápido. Não inventa o álcool 100% e 99, não sei quantos por cento, que é o 70% que vai passer. Não, e outra, teve gente aí falando que como que o álcool mata as bactérias, vai começar a encher a cara de bebida, né? Gente, por favor. Isso daí também Vai é virar absurdo. beber álcool, vai cheirar álcool. Enfim, né? Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com um lenço ou com o braço. E nunca com as mãos. Por favor, evita colocar a mão no rosto, porque assim você vai acabar infectando, entendeu? E como que você usa as suas mãos para fazer as outras coisas, para manusear as outras coisas? Se conter os germes ali, cara, já era, de verdade. Então evita fazer isso. E assim, evita também, caso aconteça, né? Tocar os olhos e a boca com isso, entendeu? Também o nariz. E caso isso aconteça, você vai lá e lava a mão para, né, para não acabar sendo infectado. E manter uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Esse é o fato, né, cara? Se você for precisar de sair, evita a distância de 2 metros, entendeu? Porque esse tempo Até, que... Oi? até mesmo sem pandemia. Você não vai chegar lá da pessoa e espirrar na cara dela. Exatamente. Isso é verdade. É que, sei lá, né, os costumes dos brasileiros são tão estranhos. Aqui, por exemplo, ó, como que eu tava dizendo, evite abraços e beijos e apertos de mão. Aqui no Brasil, eu vejo isso sempre. É que nem eu falo. Só falta as pessoas se cumprimentarem com um beijo na boca. Eu nunca vi isso. Meu, é Então, absurdo. vamos seguindo. Um dia a gente chega lá. Exatamente. E eu acho que essa quarentena que a gente tá tendo com a pandemia vai trazer esses momentos pra gente, que a gente não precisa ter esse tanto contato físico, entendeu? Assim, no dia a dia. Porque, cara, isso pra trazer vírus e bactérias no corpo da gente é um dois, entendeu? Então, cara, isso vai ser bom pra você mesmo. Então, assim, não é porque você não tá dando um beijinho daqueles seus 50 amigos que estão no círculo que você não tá sendo, né, carinhoso, assim, ó. Vamos evitar esse costume, porque vai prejudicar só você, né? E os asiáticos, eles são muito isso. Eles evitam um contato físico por causa das várias doenças que eles já tiveram ao longo dos anos. Então, se tiver alguma questão de máscara, evita ficar tocando o pessoal, contato físico, essas coisas. A gente podia adotar esse ato, né, do exatamente, Davi. Eu tô mais com a primeira ideia do Guilherme. Sim. Quem sabe a gente chega um dia lá dos beijos da boca. Se não tivesse essa quarentena aí, essa pandemia, eu acho que ia ser rapidinho, viu? Mas é isso, cara. E também, os seus objetos pessoais, como caneta, fone, telefone, assim que você usa no dia a dia, evita de, né, compartilhar com as pessoas, porque, cara, a gente nunca sabe como que essa doença pode estar, entendeu? Como que ela passa pelo ar, pelas gotículas, a gente não sabe se a gente tá ou não infectado, então é sempre bom a gente, né, evitar esse tipo de coisa pra gente não acabar, né, dando ruim pra gente. E agora que a gente tá comprando... Calma aí, rapidinho. Que agora a gente tá comprando muita coisa pela internet, tipo comida, roupa, essas coisas. Sempre que você pegar alguma coisa que vem de fora, higieniza. Sei lá, passa álcool, passa canga, essas coisas. Sabão, você não sabe quem pegou lá, quem fez aquilo lá. Então, não sabe a procedência de onde que tocou aquilo, né? Sim, Às vezes, tipo, o pessoal do restaurante tem um cuidado inteiro, mas vai um motoboy diferente que não tem os mesmos cuidados. E se você for pensar, como que agora a gente tá em quarentena,
a tendência é agora de aumentar, né, essas compras online, entendeu? Assim, principalmente de compras de outros locais, como China aí, entendeu, gente? Vamos tomar cuidado, viu? Pegar as coisas, vamos limpar, pra não dar ruim. E, Você que não cara, gosta de ficar comprando esse negócio da China. não, mano, mas assim, algumas coisas são muito boas, mas assim, ok, que, né, você tem que lavar direito, pra não, né, pegar corona. Já pensou, você vai comprar lá seu fone lindo, né, já sabe, daquele site maravilhoso, e Vem imagina, tá contaminado. contaminado. Ó, é Aí você bota na brincadeira, bolsa. mas é fake news. O coronavírus não sobrevive tanto tempo. Você pode comprar da China de boa. É verdade. É só pra pessoa ficar assustada. Mas não, gente, ó, pode ficar tranquilo. Mas assim, é sempre bom, né? Porque já pensou se chega aqui, já tá contaminado com as pessoas que tocou carteira, assim, É. acontece. Uhum. É sempre bom, ó. Qualquer coisa que você for comprar de fora, limpe. Faça sempre a higienização. E, cara, é sempre bom ressaltar a importância da quarentena, né? Para evitar circulação desnecessária nas ruas, nos estádios, nos teatros, nos shoppings. E se puder, se você não tiver necessidade de sair, realmente, fique em casa. Isso, utilize máscara e vai se cuidando, cara, que isso aí vai passar. Ficando em casa, você protege a si mesmo e as outras pessoas também. Isso é bom. É, Nossa. acho que falta mais esse negócio de empatia com a gente, né? Uhum. Uma dica para os viajantes, né, que necessitam, caso você precisa viajar, avalie a real necessidade. Se for inevitável viajar, previna-se e siga as orientações das autoridades de saúde locais. Ao voltar de viagens internacionais ou locais, recomenda-se sempre, no caso de viagens internacionais, o isolamento domiciliar voluntário por 7 dias após o desembarque, mesmo que não tenha apresentado sintomas. Isso aí é para eles analisar se você contraiu o vírus quando você estava viajando ou não. Mas depois de Uhum. 7 dias eles já têm o resultado. Sim. Se a gente não ter o sintoma, né, acaba que a gente não está contaminado mesmo. Mas Mas tem tem que se cuidar. os assintomáticos também, que não apresenta muito pouco, o pessoal acha que é só uma gripe, então sempre tem que tomar cuidado. Exatamente, porque você pode ser um assintomático e ser levinho pra você e você acabar tendo contato com outras pessoas e, meu, a gripe pegar pesado pras outras, porque a gripe, ela não pede idade, entendeu? Ela não, assim, as pessoas idosas têm mais chances de contrair o vírus, né? Porque é uma pessoa que tá mais fraca, né? Com o passar do tempo. Mas, assim, o que a gente vê nos dados hoje em dia é que o vírus, ele não tá escolhendo idade. Ele tá pegando em quem, né? Sabe? É É, aquele tipo. O que vocês falaram, Calil? é assim que o pessoal acha muito que quem, por exemplo, quem morre é do grupo de risco. O É. pessoal que tem mais propensão a morrer é do grupo de risco. Mas isso não quer dizer que Uhum. você, saudável, jovem, que se pegar, você vai ficar vivo. Exatamente, A porque a chance de gente vê, você morrer é menor, mas ainda existe. a gente vê muitos casos aí de adolescentes, até bebês, cara, absurdo. O bebê pega a coronavírus e morre. Eu fico pensando assim nos familiares, cara. Eu ficaria arrasado com qualquer idade que fosse. É Uhum. triste. Pode Então, continuar, Davi. no caso de viagens locais, né, ficar atento à sua condição de saúde, principalmente nos primeiros 14 dias. Então, reforçar os hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão. Assim você higieniza sua mão, né, que sempre fica contato com outras coisas. É sempre bom. Sempre que você vai pegar alguma coisa é com a mão. A gente não aprendeu ainda a pegar as coisas com a boca. Caso apresente sintomas de gripe, siga as orientações do ministro da Saúde para isolamento domiciliar. Caso você se sinta doente com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos que fiquem em casa por 14 dias, né? Que eles são os que estão no grupo de risco, que tem mais Sim. propensão a morrer. Uhum. Uhum. É os mais propícios, né? E só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar ou outros sintomas que apresentam código vírus. Mas esse de falta de ar já é um pouco passado, porque o pessoal falava isso no começo. Mas hoje falam, qualquer sintoma que você tiver, vai ver se você realmente tá para se isolar logo, porque você pode estar com sintoma fraco, mas assim é um vírus, você pode acabar passando para a sua família toda. Exatamente.
Caso você tenha o diagnóstico positivo do código V, né, você tem que seguir as seguintes recomendações, que é fique em isolamento domiciliar, para você não transmitir o vírus para outras pessoas, né? Utilize a máscara todo o tempo. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz o tempo todo, para não contaminar os alimentos, né? Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão, e sempre limpe o vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente. Você higieniza o local para outra pessoa que vai utilizar, isso é sempre bom também. Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para o seu uso. O lixo Pra não ficar misturando, né? Para não ficar misturando, assim, é sempre bom também. O lixo que se produz precisa ser separado e descartado sempre. Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70%. Mantenha a janela aberta para a circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta fechada. Limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária também. Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da casa devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações. Agora a gente vai começar a falar de dados tristes, na verdade, são o número de casos. Mas no meio disso tudo tem uma esperança que é o número de recuperados. Até hoje, o dia 20, existem casos confirmados 4.897.567 pessoas contaminadas. E recuperadas tem 1.688.630 pessoas. E no meio disso tudo, as mortes são de 323 e 286 vidas que se foram. O maior número de casos hoje é dos Estados Unidos, que tem 1.559.750 número de casos. E há uma diferença fundamental entre esses dois países. A China conseguiu romper a corrente de transmissão da Covid-19 com o isolamento total iniciado em Wuhan, onde o vírus se originou no dia 23 de janeiro, como foi falado lá no começo, que agora está sendo afrouxado aos poucos. O país registra apenas alguns casos novos por dia, e na maioria deles aparentemente importados. Os Estados Unidos não querem quebrar esse ciclo da pandemia. E se Trump tem o seu jeito de lidar com a situação, falando que o isolamento durará somente até a Páscoa, não será possível parar a doença no país e milhões de pessoas serão infectadas. Os feriados lá são meio diferentes daqui, então não se assustem com a Páscoa. Então, Trump tem uma responsabilidade direta pelo despreparo e pela fracassada resposta dos Estados Unidos. Desde o magnata assumiu a presidência, ele tem sistematicamente desmontado o sistema de saúde pública do país. A unidade para a pandemia do Conselho de Segurança Nacional foi desativada em 2018, sob a supervisão de Trump. Ele cortou as equipes de controle de epidemias do Centro de Controle de Prevenção a Doenças dos Estados Unidos, CDC em inglês, em 39 países, incluindo a China. E quando a Covid-19 chegou, o presidente a ignorou, minimizando o poder da doença e fazendo repetidas afirmações falsas. É até comum aqui, já o nosso presidente ir lá. Então, o Ctrl-C, Ctrl-V, né? O que acontece lá, acontece aqui. Mesmo agora, ele fala coisas sem sentido sobre restaurar a economia até a Páscoa. Enquanto os especialistas em saúde pública dizem que a ameaça irá persistir por muito mais tempo, Trump é culpado, mas não é a única razão para a situação sombria vivida pelos Estados Unidos. O sistema de saúde norte-americano, com fins lucrativos arrecada dinheiro com doenças, não com a saúde. Em vez disso, o país conta com um sistema que trabalha para os ricos, e não para todos. Porque lá, você pode vir em qualquer lugar. Qualquer coisa que você tiver precisar ir no hospital, é muito caro lá. O pessoal evita muito no hospital por causa disso. Verdade. Então, agora, o número de casos do segundo colocado é a Rússia, de 308.705 casos. E aqui no Brasil a gente não para de subir. Hoje tem 271.885 casos. Até dia de hoje, que são os casos confirmados. É verdade, relembrando, rapidinho, Calil, é só relembrar, gente, que o dia da gravação tá esses casos. Porém, como que a gente tá chegando no pico da doença aqui no Brasil,
Pode ser que o dia que você esteja ouvindo esse podcast, o número esteja maior. Então, por favor, gente, não assuste com os dados, né? Já pode ter chegado a acaba mais de 1.000 casos por dia. Verdade. Só em São Paulo são 65.995 casos. E ontem tivemos no dia 19 o total de 17.971 mortes. Porém, apenas no dia 19 tivemos o primeiro dia que ocorreram mais de 1.000 mortes. Já me errei aqui, começou ontem mais de 1.000 mortes por dia, em apenas 24 horas. Sendo 1.179 mortes em um único dia. Aqui a gente está mostrando todos os gráficos aí enquanto eu vou falando. Sim, enquanto o Cali tá falando, gente, os gráficos estão aparecendo para vocês terem uma ideia da escala que foi aumentando essa doença, de que como que ela começou tão fraquinha e agora ela tá aumentando, assim, drasticamente. Se você for ver como todos você os falou, gráficos... tá chegando no pico. Exatamente. É o pico, né, gente? Vai fazer o quê? Então, mas o que a gente tem que fazer é a nossa parte, né, de evitar essas aglomerações. E, cara, uma coisa que é muito importante é a quarentena. Assim, como que a gente não tem ainda a cura, né? A gente precisa fazer a nossa parte de qualquer jeito. Seja ela com os cientistas, né, procurando a cura, como a gente, pessoas normais, evitando aglomerações. E, cara, a pandemia pode aumentar a quantidade de pessoas que precisam de atenção médica devido às complicações do Covid-19. Isso é fato. Porém, se você não fazer a quarentena, a quantidade de pessoas que estão doentes pode aumentar a sobrecarga no sistema de saúde. Ou seja, um hospital que tem uma quantidade de leitos suficientes para as pessoas de corona, por conta da falta da quarentena, vai aumentar isso e vai dar uma sobrecarga no sistema de saúde, o país vai eventualmente entrar em colapso. O que foi que aconteceu na Itália, né? O caso da Itália foi absurdo. Se você for ver a quantidade de mortes que estava tendo por dia, era muito preocupante. O caso da Itália foi, mas se for ver agora, os Estados Unidos já passou há muito tempo a Itália. A gente achava que naquela época, né, a Itália era o pico, agora é os Estados Unidos. O que você ia falar do Trump? É bom que a gente não chega lá. O número de casos nos Estados Unidos está desse tamanho, o Trump só fala que quer reabrir a economia, é isso que ele quer. É aquilo que eu falo, cara, o pessoal só pensa no dinheiro, entendeu? O mundo gira em torno do dinheiro, a gente não tem que pensar nisso. O coronavírus tá aí mostrando que a gente precisa, sabe, se unir, entendeu? Porque unidos a gente é bem mais forte. E assim, a gente percebe que como uma doença pode acabar com tudo que a gente pensa em relação à economia, à política, porque, cara, o coronavírus tá fazendo isso, entendeu? Ela tá afetando drasticamente, principalmente a economia. Só que assim, a gente tem que pensar que o dinheiro não é tudo, entendeu? Com essa pandemia que tá acontecendo agora, a gente pode tirar muitas lições que a gente pode levar pro resto da vida. E eu espero que daqui pra frente melhore, sabe? Essa questão de empatia com os países e mais. Se colocar no lugar do próximo. Exatamente. Então, por isso as medidas de proteção, voltando aqui falando sobre a quarentena e a prevenção, demonstram como são muito importantes em situações como as que a gente vive atualmente, entendeu? E tais medidas foram a suspensão de aulas nas escolas, assim, vários países, alguns que passaram do pico, né, já voltaram algumas aulas, assim, só que assim, sempre com as recomendações dos locais, certos, assim, de distância e tudo mais, prevenção, uso de gel, enfim. Porém, o que aconteceu aqui foi quase tudo, entendeu? De escola, faculdade, eventos grandes, a gente teve o caso aí da Tomorrowland, que, né, vai ter também, do Lollapalooza, enfim, acontece, né, cara? A gente não pode pensar no dinheiro, assim, perdeu muito dinheiro por conta desses festivais? Perdeu. Mas, assim, as vidas que a gente ia perder ia valer, né? Ia ser muito mais. Na China é até engraçado ver os alunos voltando às aulas, que é tudo coberto por máscara, luva. Chega, o pessoal viraliza um vídeo aí do aluno chegando lá de máscara, colocar a máscara para fora, lavar a mão, depois colocar outra máscara dentro. Vai ser o costume daqui até 2021, vai ser difícil a gente perder esse costume, porque o costume do caso de usar máscara, sabe? Não o costume de sempre se higienizar, porque isso a gente não tem que perder, entendeu? Mas vai ser complicado, porque a gente sempre vai ter um passo atrás, porque é uma doença assim que vai deixar marca na história, como qualquer outra pandemia, assim, né? Enfim, a quarentena é uma ferramenta para abrandar a disseminação da doença, fazendo com que a propagação da doença deixe de ser tão rápida e seja melhor distribuída ao longo do tempo, possibilitando um atendimento mais efetivo aos infectados sem sobrecarga
sem sobrecarregar o sistema de saúde. Isso é fato, né? A gente tem que pensar nisso. Aqui, o gráfico para vocês, com o número de infectados pelo coronavírus e pela variável do tempo. O gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês mostra a possibilidade de achatamento da curva de infectados conforme medidas de proteção são tomadas no país. A gente pegou essas imagens aqui, vamos deixar os créditos, como a reportagem do Nexo Jornal de 2020. E aqui mostra, né, a capacidade do sistema de saúde do país. Se a gente não tomar as medidas de precaução, você percebe que o pico vai ser muito maior da capacidade do sistema de saúde. Então a chance de ter a quantidade de mortes maior é muito grande. Então é por isso que sempre a gente bate no ponto. Gente, fique em casa. Quarentena é super importante. A gente não tem a vacina ainda, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é a E quarentena. a gente, no começo, a gente tava que nesse vídeo, a gente tava encaminhando tudo para ficar que nem o verde, porque o gráfico mais baixo, mais achatado, mas no meio desse caminho o pessoal começou a, a academia não funciona. Afrouxar. A quarentena não funciona e começou a subir. Aí a gente tá mais pro roxo. Infelizmente, né, porque a gente percebe que os números de casos no nosso país, quanto nos Estados Unidos, quanto em outros países, tende a aumentar por conta dessa falta, sabe? E isso eu acho que pega mais por conta da influência do governo. Porque se você for pensar, aqui no Brasil, o Bolsonaro sempre bate assim na tecla, a economia tem que voltar. E sabe, tem apoiadores do governo, óbvio, o governo entrou lá com apoiadores, entendeu? Ok, que pode ter sido um número menor, um número maior, não sei dizer, mas assim, as pessoas que acompanham o governo e apoiam, vão ser essas pessoas também que vão acabar saindo. Então, gente, ó, não é em relação a apoiar governo, não. É apoiar a saúde da sua própria família, entendeu? A gente tem que pensar que o que é mais importante no mundo não é o dinheiro, não é quem está presidindo o Brasil, e sim a sua família, as pessoas que você ama, que você quer cuidar, entendeu? É a parte mais importante. Então, gente, sempre se isolando, viu? Para quem precisar de mais informações, né, fazer uma autoavaliação da sua saúde, eu vou passar um aplicativo aqui para vocês, o Calil e o Davi vai falar onde que são disponíveis, o aplicativo para acompanhar dicas oficiais do Ministério da Saúde. Ele é chamado como Coronavírus SUS. Últimas notícias também que a gente tem lá sobre o coronavírus e também encontrar unidades próximas de saúde, caso você precise de algum auxílio, entendeu? O aplicativo está disponível pelos Androids na Google Play. E quem tem o iOS, né, tá na Apple Store. Muito obrigado pela atenção de todos e espero que todos tenham gostado. Hoje, o primeiro tema o primeiro podcast foi sobre o coronavírus. Quem sabe tem um próximo, né? Até a próxima. É claro. Se vocês tiverem gostado, falem pra gente, podem comentar. Também vamos deixar as redes sociais da gente aqui, do podcast. Isso, claro. Professora, segue a gente lá. Segue a gente lá, professora. Aqui, ó, professora, tanto qualquer gente que tá ouvindo aí, viu? Por favor, seguem a gente. Se tiverem gostado do nosso podcast, falem pra gente. A gente quer saber o comentário de vocês, entendeu? Exatamente. Seja comentário, assim, criticando o que a gente errou, o que a gente acertou. Aqui, ó, é livre, entendeu? E é isso. Muito obrigado, viu? E obrigado a vocês também. Foi uma honra, viu? Obrigado eu. É isso. Até uma próxima.